O Hospital Colônia Santana. História e realidade de um lugar marcado pela dor. O Hospital Colônia Santana, situado na cidade de São José, no estado de Santa Catarina, é um marco histórico na trajetória da saúde mental no Brasil, mas também um triste exemplo dos excessos e abusos que marcaram o tratamento de pacientes psiquiátricos ao longo do século XX. Fundado em 1941, o hospital surgiu em um contexto social e médico profundamente influenciado pelo preconceito, pela falta de compreensão científica sobre as doenças mentais e pela tendência de isolamento e segregação daqueles que eram considerados diferentes ou perigosos para o convívio social. Durante décadas, a Colônia Santana se tornou lar, ou mais precisamente um cárcere, para milhares de pessoas, incluindo pacientes com transtornos mentais, alcoólatras, dependentes químicos, moradores de rua e até mesmo mulheres que fugiam dos rígidos padrões morais da época, como mães solteiras ou esposas consideradas problemáticas. A criação do hospital reflete uma prática institucional que não era exclusiva de Santa Catarina, mas que permeava toda a política de saúde mental do Brasil. Nessa época, hospitais psiquiátricos eram concebidos como espaços de exclusão social, onde os internados eram frequentemente vistos como um peso para suas famílias e para a sociedade. No caso do Colônia Santana, essa visão resultou em um ambiente caracterizado pela superlotação, pelas condições insalubres e pela adoção de práticas médicas que, em vez de promoverem a saúde e a recuperação, frequentemente acentuavam o sofrimento e a degradação humana. Embora a construção do hospital representasse, na teoria, um avanço na oferta de atendimento psiquiátrico na região sul do Brasil, na prática, ele rapidamente se tornou um lugar de abandono e negligência. Ao longo de suas décadas de funcionamento, a Colônia Santana abrigou milhares de pessoas em condições que variavam entre o precário e o desumano. Relatos de falta de higiene, alimentação insuficiente e infraestrutura inadequada são apenas algumas das marcas de sua história. Além disso, o hospital adotava métodos de tratamento alinhados com o que se praticava em outras instituições psiquiátricas da época, incluindo o uso indiscriminado de eletrochoques, isolamento em celas e o uso de sedativos em excesso para conter pacientes. Essas práticas não apenas ignoravam os direitos básicos dos pacientes, mas também reforçavam o estigma de que eles eram incapazes de se reintegrar à sociedade, perpetuando um ciclo de exclusão e sofrimento. O Hospital Colônia Santana, em sua essência, tornou-se um reflexo dos tempos em que foi criado, uma época em que o medo e a incompreensão da saúde mental eram traduzidos em violência institucional e abandono. No entanto, além de um local físico, o hospital representa também uma memória coletiva, uma lembrança dolorosa de como a sociedade brasileira lidou com as fragilidades humanas e de como, em nome da normalidade, muitos foram condenados ao esquecimento. Mesmo com o passar dos anos e as mudanças nas políticas públicas de saúde mental, a Colônia Santana permanece como um símbolo de resistência e de reflexão, lembrando-nos da importância de não repetirmos os erros do passado e de continuarmos lutando por um atendimento verdadeiramente humano e inclusivo para todos. A fundação e o contexto histórico. A criação do Hospital Colônia Santana, assim como de muitas instituições psiquiátricas no Brasil, foi impulsionada por um contexto social e político em que a exclusão de determinados grupos era vista como solução para problemas que iam muito além da saúde mental. Quando foi fundado, em plena expansão dos hospitais colônia no país, a Colônia Santana surgiu como resposta a um modelo de assistência baseado no confinamento. Nesse período, o Brasil seguia uma tendência global que via a loucura não como um problema de saúde, mas como uma ameaça à ordem pública. Assim, os manicômios, longe de serem locais de tratamento e cuidado, tornaram-se verdadeiros depósitos de pessoas consideradas incômodas para a sociedade. Esse sistema se alinhava a uma política nacional de higienização social, na qual indivíduos que não se enquadravam nos padrões impostos eram isolados em instituições. A saúde mental, ainda cercada por estigmas, era tratada de forma rudimentar e extremamente preconceituosa. Além dos poucos recursos médicos disponíveis,
Havia uma forte influência moral e religiosa que via as pessoas com transtornos mentais como pecadoras, possuídas ou simplesmente desprovidas de humanidade. O isolamento era, portanto, não apenas uma tentativa de conter essas pessoas, mas também uma forma de proteger a sociedade das supostas ameaças que elas representavam. No caso do Colônia Santana, sua localização afastada em São José, Santa Catarina, era estratégica. Assim como outros hospitais psiquiátricos da época, ele foi construído longe dos grandes centros urbanos, o que facilitava o isolamento completo dos internos. Essa distância física refletia o distanciamento emocional e social que as famílias e o Estado mantinham em relação às pessoas internadas. Muitos pacientes eram simplesmente abandonados ali por familiares, que muitas vezes nunca mais os visitavam. Para muitas famílias, especialmente em uma época em que a moral rígida ditava as normas de comportamento, o hospital era uma maneira de esconder parentes que representavam uma suposta vergonha social. Mulheres solteiras grávidas, esposas que desafiavam a autoridade de seus maridos ou filhas que fugiam de abusos, eram frequentemente enviadas ao Colônia Santana com pouca ou nenhuma justificativa médica. A política de internação indiscriminada também refletia o despreparo do Estado em lidar com questões sociais mais amplas, como a pobreza, a violência doméstica e o abuso de substâncias. Em vez de implementar políticas públicas voltadas à assistência social, o governo optava pelo confinamento em massa, tratando as consequências desses problemas como casos psiquiátricos. Essa abordagem reforçou a marginalização dos internos e consolidou o papel dos hospitais psiquiátricos como espaços de exclusão social. A realidade no Colônia Santana, como em muitos outros hospitais do tipo, era desoladora. Pacientes eram muitas vezes internados contra sua vontade, sem diagnóstico adequado ou qualquer perspectiva de alta. O hospital se tornava, para muitos, uma prisão perpétua. A superlotação era uma constante, com dezenas de pessoas amontoadas em espaços reduzidos e sem condições mínimas de higiene. Além disso, a convivência forçada de indivíduos com diferentes condições de saúde, desde transtornos mentais graves até casos de dependência química, agravava a situação, criando um ambiente de total caos e vulnerabilidade. Com o passar dos anos, a Colônia Santana consolidou sua fama como um local de abandono e sofrimento, onde os pacientes eram privados não apenas de liberdade, mas também de dignidade. A falta de recursos e a ausência de um cuidado humanizado transformaram o hospital em um espaço de exclusão, um símbolo da incapacidade do Brasil de lidar com a saúde mental de maneira ética e inclusiva. A rotina e o tratamento dos pacientes. As condições no Hospital Colônia Santana eram precárias desde o início. Os pacientes viviam em um ambiente de superlotação, onde a falta de higiene e recursos básicos era evidente. As instalações eram insalubres, e a alimentação oferecida muitas vezes era insuficiente e de baixa qualidade. Os tratamentos aplicados refletiam a mentalidade da época, com práticas que hoje seriam consideradas cruéis e desumanas. Entre os métodos utilizados destacam-se eletrochoque, terapia eletroconvulsiva. Na época, essa técnica era aplicada de forma indiscriminada, sem anestesia e com um objetivo mais punitivo do que terapêutico. Muitos pacientes relatavam dores extremas e traumas psicológicos como consequência. Camisas de força e isolamento. Os pacientes que apresentavam comportamentos considerados problemáticos eram frequentemente colocados em isolamento ou imobilizados com camisas de força, muitas vezes por longos períodos, sem qualquer acompanhamento adequado. Medicações excessivas. Drogas sedativas eram amplamente usadas para manter os pacientes em estado de letargia, reduzindo as interações e facilitando o controle sobre eles. Trabalho forçado. Muitos pacientes eram submetidos a trabalhos braçais na própria instituição, como limpeza, cultivo agrícola e manutenção das instalações. Embora isso fosse, às vezes, apresentado como terapia ocupacional, as condições em que essas atividades ocorriam eram muitas vezes abusivas. Estigma e desumanização. Para a sociedade do período, os indivíduos internados ali carregavam um estigma que ia além de sua condição clínica. Eles eram vistos como loucos, perigosos e, em muitos casos,
como pessoas descartáveis, cuja existência não tinha valor para o convívio social. Esse preconceito endossava os maus tratos e a negligência a que eram submetidos, pois sua condição era frequentemente tratada como algo irremediável e sem esperança. O estigma associado às pessoas internadas no Colônia Santana refletia uma visão extremamente limitada e preconceituosa sobre saúde mental. A sociedade da época não compreendia os transtornos mentais como condições médicas que poderiam ser tratadas, mas sim como desvios morais, castigos divinos ou fraquezas de caráter. Esse pensamento justificava a internação forçada e o confinamento por tempo indeterminado, muitas vezes sem diagnóstico adequado ou acompanhamento médico consistente. Para muitas famílias, a internação era uma solução conveniente para lidar com parentes problemáticos, livrando-se do peso social e emocional que essas pessoas poderiam representar. Uma vez internadas, as pessoas enfrentavam um processo gradual de desumanização. O isolamento imposto pelo hospital, muitas vezes em locais afastados das cidades, contribuía para o completo corte de vínculos com o mundo exterior. Os pacientes eram privados de contato regular com suas famílias e da oportunidade de manter qualquer tipo de integração social. Em muitos casos, familiares abandonavam completamente os pacientes, nunca mais retornando para visitá-los ou mesmo para saber de seu estado. Esse abandono era reforçado por uma crença de que, uma vez internada, a pessoa jamais poderia voltar à vida normal. Esse ambiente de isolamento social extremo tinha um impacto devastador sobre os pacientes. Muitos deles perdiam completamente a noção do tempo, vivendo anos ou até décadas sem qualquer referência ao mundo exterior. Sem visitas, sem cartas e sem notícias, os internos viviam em uma espécie de limbo, onde sua existência se resumia às paredes do hospital e às rotinas muitas vezes degradantes impostas pela instituição. Com o passar do tempo, muitos perdiam até mesmo a própria identidade, esquecendo quem eram, de onde vinham e se tinham família ou um lar para onde retornar. Além do isolamento, a desumanização era reforçada pelo tratamento que os pacientes recebiam dentro do hospital. Eles eram frequentemente vistos não como pessoas, mas como casos ou números, desprovidos de direitos básicos e de individualidade. Essa perspectiva despersonalizava os internos, tornando mais fácil para os funcionários e para a sociedade em geral justificar as condições precárias e os maus tratos que se tornaram marca registrada do Colônia Santana. O estigma e a desumanização também perpetuavam um ciclo vicioso de exclusão. Ao serem internados, os pacientes não apenas eram afastados de suas famílias e comunidades, mas também tinham suas chances de reintegração social severamente reduzidas. Mesmo aqueles que eventualmente recebiam alta carregavam o peso do estigma, sendo frequentemente rejeitados por suas famílias e pela sociedade, o que muitas vezes os levava de volta ao confinamento ou a uma vida de marginalização. A realidade do Colônia Santana nos força a refletir sobre os impactos devastadores do preconceito e da exclusão. O hospital não era apenas um local de confinamento físico, mas também um espaço onde vidas eram silenciadas e identidades apagadas. Cada paciente que ali viveu carregava uma história, uma luta e uma dignidade que muitas vezes foram negadas pelo sistema e pela sociedade. Mudanças ao longo do tempo. Com o passar das décadas, a percepção sobre a saúde mental no Brasil começou a mudar, impulsionada por debates globais sobre direitos humanos, avanços na ciência psiquiátrica e críticas crescentes ao modelo de internação manicomial. Esse movimento ganhou força a partir dos anos 1980, com a ascensão da reforma psiquiátrica brasileira, que tinha como objetivo principal substituir o modelo de encarceramento e exclusão pelo tratamento humanizado, focado na recuperação, autonomia e reintegração social dos pacientes. No caso do Hospital Colônia Santana, essas transformações representaram uma ruptura com décadas de práticas desumanas e negligentes. A reforma psiquiátrica trouxe novas diretrizes que priorizavam a redução das internações de longa duração, a descentralização do atendimento e a criação de centros de atenção psicossocial, CAPs, que buscavam oferecer suporte aos pacientes em ambientes mais próximos de suas comunidades.
A ideia era tratar o paciente de maneira integrada, envolvendo a família e promovendo a reintegração social, em vez de isolá-lo em hospitais distantes e superlotados. Dentro do hospital, as mudanças começaram a ser implementadas gradualmente. Métodos considerados cruéis e invasivos, como o uso indiscriminado de eletrochoques, as contenções físicas prolongadas e os isolamentos em celas foram abandonados ou passaram a ser regulamentados com critérios mais rigorosos. A ideia de que os pacientes precisavam ser controlados deu lugar, aos poucos, a uma abordagem mais terapêutica, que valorizava o cuidado individualizado e respeitava a dignidade dos internos. Além disso, passou-se a investir em tratamentos menos invasivos, como terapias ocupacionais, atendimentos psicológicos e o uso mais criterioso de medicamentos psiquiátricos. Contudo, essa transição esteve longe de ser rápida ou uniforme. Durante os primeiros anos de implementação das reformas, a Colônia Santana enfrentou sérias dificuldades para adaptar sua estrutura e sua cultura institucional às novas diretrizes. O hospital, que por décadas havia operado sob o modelo de exclusão e negligência, carregava as marcas de um passado impregnado de práticas desumanas. Faltavam recursos financeiros e humanos para promover uma mudança completa, e a resistência de alguns setores da sociedade e dos próprios profissionais de saúde dificultou a transformação. Além disso, muitos dos pacientes internados há décadas no Colônia Santana já não tinham vínculos com suas famílias ou comunidades, o que tornava difícil sua reintegração à sociedade. Muitos desses internos, chamados de cronificados, haviam passado tanto tempo no hospital que perderam a capacidade de viver fora daquele ambiente. Para essas pessoas, o hospital era, paradoxalmente, o único lar que conheciam. Mesmo com as reformas, o desafio de proporcionar uma transição digna para esses pacientes permaneceu como uma das questões mais delicadas enfrentadas pela instituição. As marcas do passado, entretanto, não estavam apenas nos pacientes. A infraestrutura do hospital também refletia décadas de abandono e negligência. As reformas exigiam não apenas mudanças nos métodos de tratamento, mas também melhorias estruturais para garantir condições mais humanas de convivência. Isso incluía a renovação de dormitórios, refeitórios e espaços de convivência, além de adequações sanitárias e investimentos em equipamentos médicos modernos. Apesar dos esforços, o ritmo das melhorias foi lento, e as condições precárias ainda persistiram por muito tempo. Outro aspecto importante das mudanças foi a criação de alternativas ao modelo hospitalocêntrico, como os já mencionados CAPs, além de residências terapêuticas e outros serviços comunitários. Esses programas visavam substituir progressivamente a função dos hospitais psiquiátricos e oferecer apoio aos pacientes de forma mais integrada à sociedade. Embora esses esforços tenham impactado positivamente o Colônia Santana, eles também destacaram o quanto o hospital estava atrasado em relação às novas práticas de saúde mental, exigindo um esforço contínuo para superar as décadas de abandono. No entanto, mesmo com todos os avanços, as mudanças no Colônia Santana não foram suficientes para apagar o legado de sofrimento e exclusão que marcou sua história. Para muitos, o hospital tornou-se um símbolo da necessidade de repensar o tratamento psiquiátrico no Brasil e de garantir que o respeito à dignidade humana esteja no centro de qualquer política de saúde mental. A transição para um modelo mais humano foi sem dúvida um passo importante, mas as cicatrizes deixadas pelas práticas do passado permanecem como um lembrete do que nunca mais deve ser repetido. A situação atual. Nos últimos anos, o Hospital Colônia Santana passou por transformações significativas, deixando para trás o modelo de hospital psiquiátrico tradicional, marcado pelo isolamento e pela exclusão, e adaptando-se às diretrizes estabelecidas pela Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei nº 10.216/2001. Essa legislação revolucionária buscou transformar o tratamento de saúde mental no Brasil, priorizando o cuidado ambulatorial, o respeito à dignidade dos pacientes e a integração à sociedade. No contexto do Colônia Santana, isso significou uma mudança estrutural e funcional, com a redução drástica das internações prolongadas
e a implementação de políticas públicas focadas na reintegração social e no tratamento humanizado. Atualmente, o espaço que antes foi palco de dor e abandono abriga serviços voltados para a saúde mental, em conformidade com o novo paradigma de atendimento. Parte das instalações foi adaptada para serviços ambulatoriais, como consultas psiquiátricas e psicológicas, atendimentos de saúde comunitária e atividades terapêuticas em grupo. Além disso, o local também oferece suporte para casos mais graves, por meio de unidades de internação breves, destinadas apenas a episódios críticos que não podem ser tratados em outros espaços, como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPs. Esses centros, criados como parte da reforma, substituem o papel que antes era desempenhado pelos grandes hospitais psiquiátricos, proporcionando um atendimento mais próximo das comunidades e menos dependente do confinamento. No entanto, a história do Colônia Santana não foi completamente apagada. A memória do sofrimento vivido por milhares de pacientes ao longo das décadas ainda ecoa nas paredes do local, transformando-o em um símbolo da luta por direitos humanos e pela dignidade no tratamento psiquiátrico. Muitas das antigas alas e corredores, que um dia abrigaram pessoas em condições desumanas, agora são utilizadas para propósitos administrativos ou permanecem fechadas, mas continuam a carregar a carga emocional de seu passado. Essas estruturas representam um convite constante à reflexão sobre como a sociedade brasileira lidou, e em muitos aspectos, ainda lida, com a saúde mental, o preconceito e a exclusão social. O Colônia Santana, além de seu papel atual como espaço de atendimento à saúde, tornou-se também um ponto de referência histórica. Grupos de pesquisa, documentaristas e ativistas dos direitos humanos visitam o local para compreender melhor a realidade vivida pelos pacientes durante o período mais sombrio de sua história. A luta por memória, verdade e reparação faz parte do esforço de garantir que os erros do passado não sejam repetidos e que o tratamento de saúde mental no Brasil continue a evoluir. Apesar dos avanços, o legado do Colônia Santana é um lembrete de que os desafios persistem. O preconceito contra pessoas com transtornos mentais ainda é uma realidade no Brasil, e o sistema público de saúde enfrenta limitações significativas, como a falta de recursos, a insuficiência de serviços especializados e a dificuldade em expandir os CAPs e outras alternativas ao modelo manicomial. O Colônia Santana, nesse contexto, tornou-se não apenas um espaço de atendimento, mas também um símbolo de resistência e transformação, apontando para a necessidade de um debate contínuo sobre políticas públicas de saúde mental. Além disso, o local serve como um marco de conscientização para as gerações atuais e futuras, lembrando que o sofrimento causado pelo estigma e pela exclusão não pode ser esquecido. As histórias dos pacientes que passaram pelo Colônia Santana são vozes que clamam por empatia, respeito e pela construção de uma sociedade onde a saúde mental seja tratada com a importância e a dignidade que merece. Legado e reflexão. É fundamental compreender que a história do Colônia Santana não é um episódio isolado, mas parte de um contexto mais amplo de exclusão social. Ele é um reflexo de uma época em que pessoas com transtornos ali internadas eram institucionalizados para serem escondidos da sociedade. Essa prática era sustentada por uma lógica de exclusão, onde o foco não estava em tratar ou reabilitar, mas em controlar e segregar. O sofrimento dessas pessoas é um lembrete permanente de que políticas públicas e ações governamentais devem ser continuamente fiscalizadas e aprimoradas para garantir que a dignidade humana seja sempre o eixo central do cuidado. Hoje, a Colônia Santana é um ponto de reflexão indispensável sobre os erros do passado e sobre os desafios do presente. Ele nos força a confrontar perguntas difíceis. Como lidamos com as pessoas que não se encaixam nos padrões sociais? Estamos oferecendo o cuidado adequado a quem precisa? O preconceito contra pessoas com transtornos mentais foi realmente superado? Essas questões são essenciais para que possamos avançar enquanto sociedade e evitar que histórias como as do Colônia Santana se repitam. Mais do que um símbolo de sofrimento,
A Colônia Santana também representa um chamado à responsabilidade coletiva. A luta por um tratamento digno e humano para pessoas com transtornos mentais não é apenas uma questão médica ou política, mas um compromisso ético que envolve toda a sociedade. É preciso combater o estigma que ainda existe, investir em educação e conscientização, e garantir que políticas públicas continuem avançando para atender às necessidades das pessoas mais vulneráveis. O legado do Colônia Santana também destaca a importância da memória coletiva. Lembrar do que aconteceu ali e em outras instituições semelhantes não é apenas uma forma de honrar as vidas perdidas ou marcadas pelo sofrimento, mas também de garantir que os erros do passado sejam reconhecidos e não repetidos. Essa memória deve servir como um guia para a construção de um futuro onde o cuidado em saúde mental seja realmente baseado em empatia, respeito e inclusão. Ao olharmos para o Colônia Santana hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria responsabilidade. O que estamos fazendo como indivíduos e como sociedade para garantir que o cuidado em saúde mental seja humanizado, acessível e livre de preconceitos? Esse hospital, com toda a sua história dolorosa, é um lembrete de que a luta pela dignidade humana deve ser constante e ininterrupta. Ele nos ensina que avanços legislativos e mudanças institucionais, embora fundamentais, só serão plenamente eficazes quando acompanhados por uma transformação cultural e social mais ampla. O Hospital Colônia Santana é, portanto, mais do que um símbolo de um passado que não pode ser esquecido. Ele é um apelo à ação, um convite à reflexão e um marco na luta por uma sociedade mais justa, onde todas as pessoas, independentemente de sua condição mental ou social, tenham acesso a um tratamento digno, humano e respeitoso. A verdadeira mudança começa quando cada um de nós reconhece que a saúde mental não é apenas um direito, mas uma questão de humanidade. Agradecemos imensamente a sua companhia e o seu interesse por mais um conteúdo apresentado pelo News Web Doc. É graças a você, membro dessa comunidade curiosa e engajada, que continuamos trazendo histórias impactantes, reflexões profundas e temas que nos fazem questionar o passado e compreender melhor o presente. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar seu comentário. Sua opinião é essencial para nós. Além disso, convidamos você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Temos sempre conteúdos especiais esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo aqui no News Web Doc, o seu espaço para explorar histórias incríveis, reflexões importantes e temas que nos conectam à essência da humanidade. Até breve.